Senhor Jesus, para você que me assiste nesse momento. Bom, hoje mais uma vez eu venho aqui para falar para vocês de um assunto muito importante: os nossos problemas. As pessoas elas passam muitas dificuldades. Nós passamos muitas dificuldades, passamos dificuldades no decorrer da nossa vida. Conforme nós vamos crescendo, a responsabilidade vai aumentando e as nossas dificuldades também. As pessoas elas podem ter dificuldade no trabalho, no estudo, em casa, em qualquer lugar. Nós podemos ter alguma forma de dificuldade e também alguma forma de problemas. Os problemas, eles muitas das vezes eles nos abalam, eles nos deixam tristes, porque são problemas, são situações que nos deixam para baixo, na verdade. Não tem muito como explicar sobre problemas. O problema, quando ele vem e quando ele é um problema bem chato, ele acaba nos abalando espiritualmente. O nosso espírito fica fraco, a nossa fé ela fica fraca, né? Nós passamos a não acreditar em nós mesmos e muitas das vezes nós que somos cristãos a não acreditar no Deus que nós servimos, não é? E me lembra muito uma passagem da Bíblia que é quando Jesus ele manda Pedro, né, andar sobre as águas e ir até ele. Aí Pedro fala: Senhor, se é o Senhor aí, faça com que eu vá aí contigo. Aí o que Jesus fala: Vem, Pedro, tu quer vir? Então vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. Isso é uma demonstração de fé. Pedro ele confia no primeiro momento, quando ele sai do barco, ele confia no Senhor, lembrando que havia uma grande tempestade, mas ele sai do barco confiando na palavra de Deus, que ele poderia chegar até Jesus, confiando na palavra de Jesus. Bom, em certos momentos da vida, quando nós nos tornamos cristãos, nós entregamos tudo aquilo que nós temos para Jesus. Isso é bom quando nós estamos naquele primeiro amor, quando nós aceitamos a Jesus pela primeira vez, nós começamos a sentir aquilo dentro de nós. Amém? A vontade de querer fazer a vontade do Senhor. Bom, Pedro ele sai do barco, não é? E ele vai passando, vai começando a andar e chegar mais próximo de Jesus. Só que tem um momento que isso é muito importante, a interpretação que o Espírito Santo nos dá através dessa palavra, que é quando Pedro ele olha para um lado e para o outro e deve ter pensado: nossa, isso é perigoso demais o que eu estou fazendo. E ele começa a ter medo. E quando ele começa a ter medo, ele perde o foco dele, que é Jesus, e começa a olhar as dificuldades do que ele está passando, o que aquilo pode ocasionar na vida dele, quais os perigos que ele está passando por ter tomado aquela atitude. Então o que acontece? Pedro ele começa a afundar. E ele começa a entrar em desespero, ele começa a falar: Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí Jesus ele chega perto dele, estende a mão e fala: homem de pouca fé, por que duvidaste? Amém? Então o que o Senhor Jesus ele nos ensina nessa passagem? Ele simplesmente nos ensina a confiar nele. Se nós estamos no caminho, que é o caminho onde tem uma tempestade, onde nós sabemos que vai ter dificuldades, onde nós sabemos que nós vamos ter medo, amém? Por aquilo que nós vamos passar, por que nós não confiamos no Senhor, que é muito bom? Não é verdade? Então vamos confiar no Senhor. Um exemplo: eu vou começar a fazer faculdade. E eu confesso que eu estava morrendo de medo de fazer, porque é uma experiência nova. Eu acredito que eu vou passar assim por dificuldades, mas se eu confiar e ter fé no Senhor, eu vou vencer. Assim como você também. Então vamos confiar no Senhor, que juntos com Deus nós venceremos. Amém? A paz do Senhor e fiquem com Deus.